Olá, eu sou Cíntia Dias e mais uma vez a gente está aqui nesse bate-papo gostoso e não pode faltar gente linda, gente boa, né? Para poder conversar com a gente sobre como está Goiás, como está Goiânia, como estão as nossas vidas. Você que participa com a gente sempre, coloca aí os comentários e tem colocado sugestões e a gente tem atendido as sugestões. Uma delas foi como é que a gente vai se organizar as eleições daqui a um ano. Falta menos de um ano para as eleições. A gente ouviu e convidou para estar com a gente hoje, nesse papo muito bacana, o Matheus Ribeiro, jornalista, empreendedor, que está aqui hoje para conversar um pouco da sua pré-campanha, agora pré-candidato a prefeito de Goiânia. Seja bem-vindo, Matheus. Oi, Cíntia, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você num diálogo que eu acho que é, sobretudo, pautado pela democracia, pelo respeito a isso que sustenta a boa convivência na política, que é o respeito mútuo. Então, estou muito feliz de ter essa oportunidade da gente conversar não apenas sobre política, mas dos rumos que nós, enquanto cidadãos, desejamos ver se tornando realidade na nossa cidade, no nosso estado. Mas imagina, será é um prazer, né, ter você aqui com a gente. E você que ficou pedindo aí, olha, você está trazendo só agenda progressista, nós estamos trazendo uma pessoa do PSDB, né, que teoricamente a gente provavelmente vai apresentar divergências, né, Matheus, porque temos linhas de partidárias diferentes. Mas Apesar de eu não ser um conservador. É? Né? Ah, coisa boa. Já tá melhorando. E é até interessante a gente pontuar isso, porque tem 30 anos, tenho ideais que são muito contundentes e que foram importantes para essa minha entrada na política, e eu acho que entender muito bem o que é esse conservadorismo que muitas vezes ganhou um protagonismo na política, a gente conceituar mesmo o que é uma visão progressista da sociedade, que é diferente de uma visão revolucionária, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, não sou propriamente um conservador, sou um homem de centro, por isso mesmo que estou no PSDB. Não, eu vi um pouco da sua história, né, que você gosta de confirmar e afirmar exatamente isso. Olha, estou chegando na juventude, na política para trazer algo novo, como juventude, né? Então, e outra coisa, a gente pode até ter divergências, mas jamais seremos inimigos, porque Exatamente. a discussão é que tem que prevalecer na política. A política ela é feita a ciência política é para isso, para a gente poder discutir, debater. Eu aprender com você, espero também contribuir, né, Com toda certeza. contigo. E eu acho que é a partir desses princípios que a filosofia política também traz pra gente, né? Vamos discutir política e fazer o melhor para Goiânia. E aí, como é que você está esperando essa candidatura? O PSDB já teve a convenção, geralmente os partidos têm convenção para fazer, vocês já lançaram, eu vi que a AVA também tinha pensado nessa proposta já no começo do ano, essa conversa sai com a AVA também, como é que tá? Conta pra gente, conta os bastidores. Então, estamos gravando esse bate-papo hoje, dia 25. A nossa convenção vai ser no sábado, dia 28, e uma coisa já está definida, Cíntia. O PSDB terá candidatura própria à Prefeitura de Goiânia. Isso faz parte de uma ideia de que o partido está vivenciando um processo de reinvenção, é um partido que, de fato, abriu as portas para a renovação política, e isso foi um dos principais motivos que me levou a escolher o PSDB quando decidi ser candidato a deputado federal. Nós temos a alegria de contar com o belo trabalho da vereadora Ava Santiago, presidente do Diretório Municipal, e que faz um ótimo trabalho na Câmara Municipal, principalmente fiscalizando a gestão municipal, fazendo as denúncias, apontando os erros quando necessário. A Ava é um exemplo claro do quão bem faz a renovação política, né? Então, isso internamente já está sendo discutido e nós já entendemos que não disputamos, ao contrário, nós somamos porque identificamos que aquilo que nos une é muito maior do que as visões que nós podemos ter que sejam aí divergentes, né? Nós estivemos juntos essa semana, já temos aí uma conversa muito produtiva a respeito do que nós entendemos como sendo necessário para o partido, mas mais que isso, como sendo necessário para Goiânia. Já tive uma sinalização da AVA que me deixou muito honrado, que é de apoio ao meu nome, caso essa candidatura se confirme, da mesma forma que com muita tranquilidade, com muita convicção, eu também apoiaria o nome dela e apoiarei caso for essa a configuração de chapa que nós decidirmos, mas não estaremos disputando internamente. O partido entende que é preciso haver união, sobretudo internamente, para que a gente consiga apresentar um projeto com coesão para a cidade de Goiânia.
Maravilha. Matheus, o seu currículo é bom, muito bom, né? Um Obrigado. currículo, ó, Matheus Ribeiro é jornalista, primeiro suplente da chapa de deputados federais do PSDB, foi apresentador do jornal Anhanguera, segunda edição, e também teve a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional, que todo mundo ficou super bem representado, sentiu muito bem representado com você no Jornal Nacional, né? E hoje está no escritório M. Ribeiro, né? M. Ribeiros Comunicações e também com o projeto Ligue TV, é isso mesmo? Exatamente. Você vai contar um pouco pra gente também. Abri minha padaria, digamos assim. Que maravilha. A gente tá precisando, viu? De padarias de comunicação aí, que bons pães se multipliquem. E uma programação de multiplataforma, que é essa da Ligue TV, né? Exatamente. Como é que você chega com esse currículo, né, da comunicação, que é uma pessoa extremamente respeitada no meio, e aonde, na sociedade civil em geral, para sair candidato? Qual que foi, assim, essa chavinha que você viu que tinha que virar? Como é que você chegou nessa história? Você é candidato. Eu chego primeiramente com muita humildade, Cíntia, porque entendo que um desafio dessa magnitude não é fácil, e muito menos é possível de ser feito sozinho. Né? Veja que nós estamos tratando de uma capital com problemas muito complexos, com uma gestão que não vem demonstrando resultados satisfatórios para o goianiense, e isso é notório, isso é evidente para toda a população, para todo o meio político. E nós precisamos ter uma proposta que vá além do mais do mesmo que a gente está vendo por aí. Muitos dos nomes que se postularam já disputaram esses cargos diversas vezes. O eleitor goiano sofre, há algumas décadas inclusive, com a ausência de novas opções que transmitam credibilidade, transparência e, sobretudo, humildade para construir uma gestão participativa. Não é possível falar de administrar Goiânia somente com um feudo, somente com um ninho partidário, somente com uma patota. Goiânia é uma metrópole, Goiânia precisa ser administrada junto de quem entende e vivencia a cidade, dos conselhos profissionais, junto da comunidade, junto de associações que realmente representam a população e seus mais diversos segmentos. E eu acho que é a partir dessa visão, de que não sou entendedor de tudo, mas de que sou uma pessoa capaz de articular diálogo, capaz de construir pontes, capaz de ter curiosidade sobre assuntos que ainda não conheço e me debruçar sobre esse desconhecido, que eu começo a estruturar uma eventual candidatura à Prefeitura de Goiânia. E digo eventual porque também não é uma decisão fácil de ser tomada do ponto de vista pessoal. Nós falávamos aqui há pouco, muitas vezes, das dificuldades que o político, que aquela pessoa que coloca o seu nome à disposição, e isso nós temos em comum, enfrenta, porque você precisa renunciar de projetos pessoais, de talvez projetos familiares, de alguns sonhos, para que você consiga ter uma dedicação que seja realmente à coletividade e não um projeto meramente de realização pessoal. Acho que à medida em que você conduz uma carreira política somente pela vaidade, somente pelo ego, você já perdeu a essência do que é a coisa. Né? Então, eu acho que é um projeto que precisa ser construído a várias mãos. E as sinalizações para isso têm sido muito positivas, tanto por parte do meu partido, do PSDB, onde eu pretendo continuar, onde eu encontrei espaço para construir uma trajetória política, como também por parte de alguns setores da sociedade, que diante de algumas notícias que já foram veiculadas, manifestaram apoio, de alguns amigos mais próximos que se entusiasmaram com a ideia. Isso tudo vai trazendo energia e nos motivando. Né? Muito provavelmente estaremos juntos, caso isso se concretize, e eu vejo isso com muito bons olhos, porque colocarmos opções para o goianiense é fundamental. Debater a cidade é fundamental. Enriquecer esse debate público a respeito de Goiânia é fundamental para que a gente tire a nossa cidade desse ritmo de regresso. Nossa, você trouxe bastante coisas assim que eu acho que a gente vai ter que explorar uma por uma, né? Primeiro, essa gestão, essa atual gestão. Numa última pesquisa que eu vi, acho que é Instituto Paraná, alguma coisa assim, quase 60% da população, né, reprova a gestão do Rogério Cruz. Para além disso, o Rogério Cruz ele vem de um desgaste desde a sua composição. Ele assume um governo que ele não é eleito, que ele é eleito, mas como vice, né? Depois disso, logo em seguida, ele perde o filho do Maguito, que é o Daniel Vilela.
A vida dele no Republicano não é fácil, né? Vive com crises e crises e crises. Ele não tem uma gestão muito fácil. Uma gestão que está sempre envolvida com troca-troca de secretariado, desde o início da sua gestão. E aí a gente vê uma Câmara Municipal com muito pouca articulação dentro da prefeitura. Quando sai a CPI da Comurg, ele faz um reboliço lá para colocar todo mundo e para tentar nitidamente abafar né, algumas coisas que devem estar acontecendo que a gente não tem transparência para dizer o que é. Né? Exatamente. E aí a gente tem uma crise do lixo. E a gente tem uma crise na Câmara Municipal e a gente tem uma crise sobre mulheres. Porque a Ava, há umas 2 semanas atrás, há poucos dias atrás, eu vi ele não querendo que ela sentasse na mesa. O prefeito pede para ser retirada uma vereadora da mesa, porque ela faz críticas, né? São coisas inadmissíveis de uma gestão inadmissível, que inclusive o seu secretariado, que quando ele traz tanto o Juscelino Braga como o próprio Jovair, faz críticas desse feudo que você trouxe no começo. Olha, a prefeitura não tem uma gestão autônoma. Tem feudos ali que são dos vereadores e de políticos históricos. Como é que você acha que isso a gente consegue resolver? Primeiramente, que esse pedido para que a Ava se retirasse de uma sala, isso é de uma infantilidade tremenda. Gente. Mas ele só tem essa capacidade de fazer porque é mulher. Se for um homem, não faz isso. E olha, assim, eu conheço o Rogério pessoalmente, eu tive a alegria de trabalhar com um dos filhos dele, que é o Elon, que são pessoas de muito bom coração. Eu acredito que o Rogério é um homem bem intencionado, mas infelizmente eu preciso fazer essa crítica pública, eu acho que ele não se imbuiu do cargo, até pelas circunstâncias em que assumiu. Eu acho que faltou mais firmeza e mais convicção de que ele realmente era o prefeito e poderia justamente construir uma gestão que olhasse para Goiânia de uma forma diferente. Eu acho que inicialmente ele ficou muito refém do próprio partido, das questões internas do Republicanos após o rompimento com o MDB, e depois se tornou completamente refém da Câmara Municipal. Óbvio que nós precisamos defender e construir uma relação harmônica entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas isso se faz com base em critérios republicanos. Isso não se faz com base no troca-troca, num loteamento da prefeitura, até porque quem sucumbe ao loteamento, muitas vezes não demonstra sequer fidelidade ao seu grupo político. Exatamente. E é isso que nós estamos observando. O Rogério, muitas vezes, foi vítima de aliados. Ele não foi vítima da oposição. Exatamente. Eram de pessoas que estavam na prefeitura. Então, eu acredito que ele teve esse erro muito crucial ao não, de fato, se empoderar dessa gestão. Eu não acredito que ele é uma pessoa mal intencionada para Goiânia, mas não conseguiu ter esse poder de articulação. E essa missão realmente é muito difícil, né? Só que veja, Cíntia, nas últimas décadas, nós tivemos uma concentração de poder em Goiânia. A última vez que um partido fora PT e MDB governou a capital foi com União Albernaz. Né? De lá para cá nós tivemos essa dobradinha que já faz mais de 20 anos. Então acredito que é fundamental que a gente recomponha forças políticas na capital, porque daqui nascem estruturas de administração que podem ser exemplo para todo o estado e até mesmo para outros locais do país. Nossa cidade já foi nacionalmente conhecida como uma cidade verde e nós precisamos mais do que nunca falar disso, retomar essa potencialidade. A gente está lidando com problemas básicos de zeladoria. É lixo, é água, é energia, é alagamento. São obras de recapeamento tocadas pela cidade sem o menor zelo, sem fazer um trabalho básico de sinalização de trânsito. É vergonhoso o que está acontecendo em vários bairros, porque nessa pressa de mostrar resultado, nessa pressa de queimar dinheiro público, estão recapeando ruas da cidade e não estão sequer informando aos motoristas, aos pedestres. Isso não é só transtorno em relação a tempo, isso é risco de acidente, isso é menosprezo com vidas. Então são questões que mostram que essa coxa de retalho não está costurada. Não está dando certo. Está cada um para o lado, sabe? Então, assim, construir uma nova percepção de que essa gestão depende também da população é fundamental. Não dá para a gente se fechar no mundinho da política e discutir candidatura só em gabinete. A gente precisa chegar até o eleitor, chegar até o cidadão. E é ele, né? E quem vai pagar o pato, quem vai estar... Se tá bom na prefeitura, se tá bem a prefeitura, tá bem pro povo goiano. Se não está bem. E aí não parte do princípio de Rogério Cruz ser uma pessoa boa ou ruim. Não. É que a gestão dele tem deixado a desejar. E deixar a desejar prejudica
o nosso povo, né? Com Que é toda isso que você certeza. disse, que é isso que você traz. A gente está com uma crise sanitária. Nos últimos meses, acho que essa é a principal pauta dos goianienses. Com todos os problemas que a gente tem, Matheus, a principal pauta é a coleta de lixo. Porque coleta de lixo é saúde. Né? Você não tem só o problema do cheiro, do lixo espalhado. Não, você tem problema de contaminação, você tem problema de saúde. E nem isso a gente consegue. E o caso da Comurg é um caso que já vem arrastando a longas datas. Tem uma fumaça ali, né? Mas é a longas datas, né? Que precisa ser resolvido, gente. E não é com terceirização, porque já tentaram, né? Mas você traz uma conversa... É assim, a unha tá encravada, vamos cortar o dedo. Né? Não. Assim, não vamos desencravar a unha, vamos cortar o dedo. São aquelas soluções que às vezes você olha e pergunta, a quem isso interessa? Pois é. Quem ganha com isso? Mas aí, Matheus, eu vou espiar um pouquinho. Se a gente for pensar num histórico, o PSDB gosta muito de privatização. Mas é diferente você ter uma privatização que parte de um pressuposto de gestão administrativa, de modelo de gestão, e óbvio que você fala do contexto macro, eu não estou aqui pensando elementos históricos ou de privatização de tele, de uma série de processos contraditórios. Eu acho que a social-democracia tem essa visão de que a gestão privada se torna mais eficiente para a prestação de alguns serviços e a capacidade regulatória, a responsabilidade de fiscalização, de tributação, de arrecadação deve estar concentrada num governo eficiente, do que um processo de privatização tocado às pressas para suprir uma demanda que sabe-se lá porque não está sendo atendida, que aí dá o cheiro, dá a ideia, passa a sensação de que alguém vai lucrar com isso, que não seja a população. Eu acho que é um modus operandi que pode falar mais sobre a intenção, que pode falar mais sobre o que leva a uma decisão como essa. Eu acredito que a gente tem no Brasil, Cíntia, principalmente pelas dimensões continentais, pelos desafios que nós encontramos em áreas tão básicas como o saneamento, e aí eu sou um defensor do marco regulatório do saneamento, porque acredito que a participação da iniciativa privada nessa questão fundamental, que é importante até para o desenvolvimento da saúde das nossas crianças. Tem criança que morre no Brasil porque não tem água e esgoto tratados em casa. Eu acho que a gente precisa realmente enxergar novos modelos administrativos que vão além do Estado. Óbvio que, idealmente, nós temos no Estado uma responsabilidade, uma preocupação maiores em relação a alguns setores que não interessariam tanto à administração privada. No entanto, na prática, a teoria é outra, já diria o grande Joelmir Betting. Na prática, a gente tem uma série de dilemas administrativos que, na minha percepção, sim, talvez seja melhor deixar alguns setores, algumas iniciativas, alguns projetos por meio de parcerias público-privadas, por meio de gestão relacionada a organizações sociais, a organizações sociais de interesse coletivo. Eu acho que a chave está justamente na regulação e no processo de fiscalização, que também muitas vezes é falho. A gente achou o ponto que a gente discorda, hein? Plenamente. Completamente. Se a gente vai mundo afora, a gente percebe que existe uma reestatização dos serviços que foram privatizados há anos atrás, principalmente acontecendo na Europa. Por exemplo, da água. Vários países da Europa, e eu não me lembro mais o número, até trabalhei muito com isso durante a campanha governo, estavam voltando, já apostando na reestatização e pagando caríssimo para fazer a reestatização, porque nenhuma empresa privada conseguiu atender o serviço, como nem a metade do serviço público. Isso acontece em Goiás, na Equatorial. A Equatorial, hoje Equatorial, que era CELG ontem, né, passou para a Enel, que passou para a Equatorial, e nenhuma conseguiu resolver nenhuma das promessas e nenhum problema da CELG. Muito pelo contrário, se a CELG era ruim, ficou muito pior. Então, a privatização não resolveu o setor público. Outro ponto que eu acho que tem que ser considerado, Matheus, é que por que essas parcerias privadas não é para recuperar, para recuperar o córrego, o meia ponte. Porque só parceria privada só é para recuperar, só é na iniciativa lucro, que dá lucro. Alguns anos atrás, o governo da Dilma mandou dinheiro para vários municípios em Goiás para fazer, reorganizar o esgoto, revitalizar, colocar os redutos melhores, transformar aquilo ali com condições melhores de funcionamento.
Logo após terceirizaram, privatizaram vários, se eu não estiver enganado, são 6 municípios de Goiás, depois que vem recurso público. As privatizações, elas caminham geralmente com dinheiro público e é para setores que têm recurso, que ganha. Nunca é para, vamos recuperar um parque, vamos recuperar uma escola, parceria privada. Eu quero fazer parceria privada para recuperar uma escola lá no Jardim, no Curitiba. Mas veja como... Não tem interesse, não tem lucro. Veja como isso não é construído num modelo de sociedade. Se a gente retomar, por exemplo, a discussão a respeito das telefônicas, essa privatização foi um passo fundamental para que nós tivéssemos uma democratização no acesso à informação por meio hoje da internet móvel, por meio de linhas telefônicas pré-pago. Isso trouxe um avanço do ponto de vista democrático, defendo eu, para o nosso país. Agora, quando você fala de serviços essenciais, e eu estive recentemente na Suíça, e é uma distopia, né? Assim, o que você vê, faz, meu Deus, existe... País capitalista, né? Mas com uma alta taxa tributária, com impostos muito altos, que já foram alvo, inclusive, de plebiscito, onde a população defendeu o aumento de impostos para setores específicos. Mas você tem serviços que são praticamente universalizados do ponto de vista de mobilidade. Você tem um país inteiro, óbvio que você está falando de uma dimensão muito menor do que o Brasil, e de configurações histórico-culturais, exatamente. Mas a gente não tem nenhum estado, assim, chegando nesse caminho, né? Você vê fontes de água limpa, de água potável na rua, a cada 200 metros. Então, é uma questão que a gente não pode desconsiderar os nossos fatores culturais. A gente não pode desconsiderar os nossos fatores políticos. A gente não pode desconsiderar a nossa classe política, né? E aí, para algumas questões, sim, eu sinto mais confiança no setor privado do que no setor público. Eu não acho que o governo... Eu vejo que o Estado tem que ser um motor de desenvolvimento, mas ele não pode querer ter um guarda-chuva maior do que a sua capacidade de gestão. Isso é diferente de falar de serviços essenciais, é diferente de falar de energia, de água, de segurança, de educação, um marco legal de saúde. Entra aí, hein? Sim, e é um bom exemplo nesse ponto, porque há anos, há décadas, nós não conseguíamos avançar no ponto de vista tão básico, que é o tratamento de água e esgoto. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos 90% 94%, para ser mais específica, de abastecimento de água. O que a gente peca, e isso aí eu concordo contigo, é não retratar essa água. A ET não consegue fazer isso sozinha, ela é muito pequena, né? E outras empresas de tratamento, outras indústrias de tratamento de água e esgoto, elas precisam ser criadas. Mas isso é saúde. Isso é saúde pública, é serviço essencial. A questão do lixo está sob o guarda-chuva da administração pública, e não está caminhando há décadas também. E qual é o problema? Quantos municípios já não teriam que ter aterros sanitários prontos e também não tem? E qual é o problema, né? Eu acho que uma classe política, sobretudo despreparada, principalmente quando você lança olhar para muitas prefeituras, para muitas câmaras. Nós temos pessoas que estão na política meramente por interesses pessoais, meramente por vantagens indevidas, meramente por obtenção de poder. Você tem muita gente que, apesar de ter boa vontade, não está preparada suficientemente. Quando eu fui disputar o cargo de deputado federal, eu fiquei 8 meses dentro de uma escola de formação política, que é o Renova, estudando muito além dos aspectos de uma campanha, de estruturar uma campanha nas ruas, mas principalmente sobre gestão, né? Eu passei mais 2 meses em São Paulo fazendo um curso mergulhado nisso, porque eu acho que é uma dificuldade que nós temos na política brasileira. Nós temos pessoas que podem sim ser bem intencionadas, mas que são incompetentes do ponto de vista técnico, incompetentes do ponto de vista burocrático da coisa. Perfeito. E essa burocracia é também uma trava, é também um empecilho, né? Eu acho que... concordamos, viu? Exatamente. A gente concorda na finalidade, a gente discorda nos meios pelos quais nós vamos atingi-la. Porque você trouxe o exemplo da Suíça. Beleza. A Suíça tem serviços... O tamanho que está o estado? É um estado grande. É estado grande. Os países capitalistas que se desenvolvem, que tem uma forma de organização, que coloca, que dá sustentabilidade, que dá dignidade, que oferece o estado pro seu povo, e por isso eles são fortes.
Mas economicamente. Lá nunca foi uma colônia, lá a gente não tem uma Não, mas a desigualdade gente- tão grande, lá a gente tem ferramentas de combate à corrupção mais estruturadas, lá a Mas você gente acha tem que a uma gente não pode dimensão, criar isso? lá a gente tem uma dimensão geográfica menor, as configurações de uma república federativa brasileira e de uma república helvética, que é a que a gente vê lá, são muito diferentes. Então eu acho que esse fator histórico e cultural realmente traz algumas cisões cujos modelos não podem ser replicados. Sim, a gente pode trabalhar essa remodelação, mas todas as propostas de reforma política que a gente observa no Congresso, Cíntia, elas são a raposa cuidando do galinheiro. Isso aí você Como tem a gente razão. que está aqui vai se ajudar para permanecer aqui. A gente tem um problema A gente não tem uma histórico. reforma política brasileira. E Nossa nem vai democracia ter, né? é jovem. Nossa democracia é muito jovem. De 89 para cá, a gente não conseguiu ainda implantar, e até do ponto de vista histórico, é um período muito curto para que isso aconteça de forma segura, alguns avanços democráticos. Eu acredito numa democracia mais participativa. Nós temos hoje instrumentos de participação popular que podem ser salutares para a definição de alguns objetivos nacionais. Mas isso entra num contexto de uma política muito macro, e eu sou uma pessoa que queria estar no Congresso discutindo isso hoje, em vez de ver essas brigas de quinta série. Ai, gente. Ai, você tá, sabe assim, aquela coisa... Ai, se alguém votou nisso, eu não voto. Não, assim... Se fulano tá fazendo isso, eu não quero. É quinta série. E a bancada série. goiana tá imersa nisso. Exatamente. Muito imersa nisso. Infelizmente, a gente não tem uma representação do campo progressista ou do centro progressista, viu, Matheus, eu acho. Não dá para você destacar nenhum dos deputados. Eu, pelo menos, acho assim, né? Nenhum dos deputados consegue nos qualificar ou, assim, nos orgulhar de estar lá, infelizmente. Acho que isso é um problema que você traz, que você apresenta bem no comecinho da nossa conversa, que é qual é a qualificação, né, política que a gente tem, qual a representatividade política. Apesar de você estar no PSDB, eu super respeito. Não, brincadeira. Eu acho eu acho que os partidos, eles se identificam onde é que você está, para onde você se alinha, né? Olha, se você está propondo aí uma diminuição do Estado, eu proponho um Estado maior. Então, mas isso não quer dizer que a gente não vai dialogar e não vai conversar coisas que dá para a gente construir juntos, por exemplo, né? Dentro de uma prefeitura, dentro de um Estado ou dentro de uma federação. E o fator ideológico, Cíntia, você que já vivenciou muito esse processo também, eu estou ainda descobrindo todo esse universo da política, o partido vai muito além da ideologia. Sim, né? Claro. Eu não escolhi um partido só por ideologia. Eu listei ali partidos em que eu me encaixaria, e nós temos uma diversidade imensa de partidos no Brasil. Eu listei aqueles que eu não estaria, e eu não sou um cara que se posiciona nos extremos ideológicos, eu tenho uma visão mais centrista, apesar de me considerar um progressista em algumas pautas, em alguns assuntos. Eu acho que a gente precisa ter um olhar de que a sociedade avança no seu ritmo. O revolucionário é aquele que deseja que ela mude amanhã. O conservador é aquele que deseja que ela não mude nunca. Eu não me encaixo nesses extremos, né? Eu me vejo muito mais como um cara que gosta de entender a sociedade com uma dinâmica própria, e isso eu vivenciei muito no jornalismo, e respeita esse tempo para que a gente progrida constantemente. Uhum. O progresso, muito além da nossa bandeira, ele é uma lei do universo, né? Então, que a gente consiga realmente avançar em algumas pautas, que a gente consiga avançar enquanto sociedade. Mas eu observei também na escolha de um partido configurações internas. Espera lá, aqui a minha candidatura realmente vai se concretizar? Aqui eu vou ter acesso a recursos do fundo partidário, porque eu defendo o financiamento público. Sem isso eu não teria sido candidato, porque eu não teria condições de bancar uma campanha a deputado federal. Aqui eu vou ter visão de futuro, porque eu não quero ser candidato só uma vez, eu estou iniciando uma carreira política, isso é uma decisão que eu tomei enquanto homem, enquanto cidadão, né? Eu vou ter espaço aqui para construir um grupo, para estar com os meus aliados, para conseguir dialogar com pessoas que têm visões semelhantes à minha. Então, todos esses motivos me levaram ao PSDB. Não foi meramente uma visão ideológica, até porque eu sou um cara muito mais do diálogo do que da imposição ou da certeza enfática. Eu tenho meus princípios, mas muitos assuntos que a gente pode tratar, eu não tenho visões completamente impositivas. Eu acho que a gente precisa construir entendimento. E isso é algo bacana.
né? E eu acho que essa nova turma aí que vocês apresentam do PSDB, você, a Ava e outras pessoas que vêm com essa discussão, sabe? Com essa possibilidade de discutir, de trazer uma proposta, né, mais conciliadora, participativa, que eu acho que isso é interessante, né? Minimamente interessante. Então, vamos torcer aí para, né, que esses campos, né, que esse campo progressista ocupem mais espaço. Porque quando a gente fala sobre Câmara Federal, quando a gente fala sobre Câmara Municipal, quando a gente fala sobre Alego e governos, a gente está falando de gente, de representatividade. Então, será que o nosso povo está sendo representado? Quantos goianos e quantas goianas hoje tem na Câmara Municipal que são negras, como representação? Hoje, quantos goianos e goianas estão lá para falar, para além da religiosidade cristã? Quantas goianas estão na Câmara Municipal para falar da pauta LGBT ou para falar da pauta das mulheres, né, feminista? Então, eu acho que a gente precisa, para que essa representatividade esteja contemplada, ela precisa ser muito além do partido. E outra, você não é eleito só pelo PSDB, ou eu só pelo PSOL, ou qualquer outra pessoa, né? A gente é eleito para a cidade. E aí você traz essa conversa que eu acho que é muito legal. Como é que a gente faz uma prefeitura participativa? Essa não é. Essa é uma prefeitura que a gente tem visto que é uma prefeitura de feudo, literalmente, né? E para cala a boca. É muito mais um cala a boca e a gente distribui cargos todos os dias aqui, a gente troca um pouquinho para cada um, do que resolver o problema. E os goianos estão passando mal com isso. O PSDB há muito tempo não está na trincheira da prefeitura. Vocês acham quais as condições que vocês pretendem criar? Quais os partidos vão vir junto? Já tem essa conversa, essa articulação, para a gente poder pensar, então, numa disputa? Eu vou querer fazer essa disputa aí, então eu quero saber de tudo, Matheus. Eu acho que o trabalho começa, sobretudo, internamente, Cíntia. Veja que, quando esteve à frente do governo do Estado, o PSDB sempre abriu o caminho para que outros partidos da base aliada lançassem seus candidatos, postulassem seus nomes. E quando o partido deixa de estar à frente do governo estadual, passa por um processo de crise, né? Isso é tácito, a gente não precisa tapar o sol com a peneira, o partido teve que se rediscutir, teve que se reinventar, teve que buscar novos quadros, teve que se atualizar, e eu acho que esse é um processo que está em andamento e está sendo muito bacana, porque você fala de um partido que tem um legado, e o PSDB tem inúmeras realizações visíveis para a população de Goiás. Eu acho que a visão que o PSDB trouxe para a gestão do governo do Estado fez com que Goiás não fosse visto mais apenas como uma fazenda do Brasil, mas sim um estado inovador, um estado que chegou ao primeiro lugar do IDEB, um estado que conseguiu ter grandes obras públicas e grandes feitos para a população, óbvio que também lidando com seus dilemas, com as suas contradições, como todos os governos precisam lidar, mas eu acho que o saldo do PSDB à frente do governo do Estado foi muito positivo. Então, esse partido tem uma história, tem uma trajetória, tem um legado. Enfrentou suas contradições, enfrentou seus problemas, enfrentou suas derrotas na urna. E justamente esse processo abriu espaço para que houvesse uma reinvenção, uma rearticulação, uma reabertura. Obviamente que nas minhas conversas com o nosso presidente, que é o ex-governador Marconi, ele sempre pontuou isso com muita clareza e com muita austeridade e permitiu com que pessoas como eu, como Ava, e até lideranças históricas do partido, como o Dr. Hélio de Souza, em Goianésia, que agora liderou aí uma importante articulação para a filiação do prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, ao PSDB, pudessem realmente conduzir esse trabalho de reformulação. Eu acho que, como toda organização social, um partido também tem esses processos de reinvenção. É algo cíclico, até é algo que faz parte realmente de uma dinâmica partidária. E eu me sinto confortável de estar num lugar que não é um partido de aluguel, que não é um partido que sucumbe aí a qualquer negociata para compor base ou para deixar de compor base. Tem uma história, tem uma trajetória, tem posicionamentos, tem lideranças autônomas, e eu me sinto confortável para participar de uma articulação como essa relacionada à Prefeitura de Goiânia. Nossa primeira conversa partidária, evidentemente, é com o Cidadania, o partido da nossa federação. Temos um bom alinhamento, temos bons quadros no Cidadania que vão compor também a nossa chapa de vereadores, que podem compor
a nossa chapa majoritária, mas a gente quer estender essa conversa e debater a cidade com quem está realmente interessado em aprimorar a nossa gestão municipal e não apenas reocupar, trocar o chefe do feudo. Isso é fundamental para que a gente consiga ter conversas partidárias. E eu acho que há muitos nomes na mesa, existem muitas pessoas bem intencionadas para que a gente consiga construir isso a várias mãos. O que você gostaria, Matheus, de mudar em Goiânia? Eu acho que a percepção que a gente tem a respeito da nossa cidade. Hoje, infelizmente, a gente comemora 90 anos com uma Goiânia suja, com uma Goiânia mal cuidada, com uma Goiânia sem perspectiva para a nossa juventude, com problemas humanitários crescendo assustadoramente, a questão das pessoas em situação de rua. Esse é um trabalho a qual eu me dedico há algum tempo e, enquanto cidadão mesmo, não é algo que eu publico, que está em rede social, mas acompanho associações, acompanho trabalhos relacionados à área, sempre me disponho como voluntário a fazer esse trabalho e me impressiona como essa população completamente invisibilizada, que são as pessoas em situação de rua, como esse problema tem crescido e muitas vezes a nossa assistência social não tem tido condições ou muitas vezes recursos ou muitas vezes força política suficiente para fazer uma intervenção à altura do problema. Essa é uma questão, repito, humanitária. Você está falando de pessoas que não conseguiram pagar o aluguel e por isso foram morar na rua. Você está falando de pessoas que sucumbiram aos vícios e por isso foram morar na rua e que às vezes dependem de um trabalho quase hercúleo de associações, de entidades filantrópicas, de centros espíritas, de igrejas evangélicas, de igreja católica, para que consigam ter uma oportunidade de realmente reestruturar a sua vida. Você não está falando só de um lugar para morar. Você está falando muitas vezes de uma completa ausência de dignidade. A pessoa não consegue tomar banho. Como é que ela vai conseguir um trabalho? Ela não consegue passar, ela não tem um desodorante. Ela não consegue trocar de roupa. Como é que você vai rolar para essa pessoa? Ah, não, capina um lote e vai conseguir o dinheiro para você pagar seu aluguel, para você comprar... Sabe assim, é uma incompreensão do problema, que muitas vezes não chama a atenção do poder público, não chama a atenção dos políticos, porque essas pessoas às vezes não têm nem RG, né? Não tem título de eleitor, não dá voto, né? Infelizmente. Então, assim, eu desejo ver uma Goiânia mais humanizada, eu desejo ver uma Goiânia que é uma cidade de 90 anos, portanto muito jovem, mas que foi planejada e que precisa honrar esse título. Eu desejo ver um centro reocupado pela população, eu desejo ver nossas ruas limpas, eu desejo ver os nossos parques bem cuidados, eu desejo ver novas creches para que mães, principalmente as mães mais jovens, tenham condições também de terminar seus estudos, tenham condições de não estarem no subemprego, mas sim numa qualificação profissional que realmente garanta renda àquela mulher. Eu acho que existe uma série de questões que precisam realmente ser atendidas, mas isso começa, sobretudo, numa visão mais humana a respeito da gestão. Muito lindo, eu acho maravilhoso. Tenho muito apreço por essa Goiânia que você tem, né? Que você traz como ideal. Acho que a gente divide esse ideal. Eu só não sei se a gente... Como que o Matheus vai conseguir colocar dar condições para essa Goiânia, estando dentro desse poder político, localizado nesse poder político que você está, né? E aí, para mim, assim, é um desafio para você superar alguns erros que o PSDB deixa em Goiás, erros que a gente paga caro, né? Você acha que você, como um jovem, como uma pessoa que traz essa tradução muito linda de humanidade mesmo, e necessária, porque todos os pontos que você traz é um ponto que a gente vê em qualquer esquina, né? Desde da pessoa que está na rua, do lixo ao CMEI, que são de mulheres trabalhadoras que não têm onde colocar suas crianças. Então, para a gente poder realmente administrar uma Goiânia, para que ela seja para mim, para você que está assistindo, para o nosso povo, para as goianienses, para os goianienses, o papel do PSDB, você acha que essa juventude do PSDB vai conseguir mudar a cara do PSDB, trazer essa nova versão de humanidade, de condições de melhor sustentabilidade? Achei muito legal quando você fala sobre o reflorestamento de Goiânia, como é que a gente pode viver Goiânia. E é incrível, Matheus, porque se a gente andar em qualquer lugar, pode ser no centro ou na periferia, pode ser nos grandes centros de Goiânia, né, na elite goiana ou na periferia, você vê nos apartamentos uma florzinha, uma plantinha. É incrível a quantidade, como a gente gosta do verde, como a gente
gente sente prazer, satisfaz com estar nas nossas chácaras, nos nossos campos, nas nossas áreas, nos nossos parques. A gente gosta. E a cidade não consegue ser arborizada. Você acha que essa juventude do PSDB está criando essas condições para olhar novamente com a política diferente para Goiás e para Goiânia? Cíntia, toda conquista começa com uma tentativa. Ótimo, E a né? única garantia que eu posso dar é que aos 30 anos eu sou um homem plenamente decidido dos meus ideais políticos e muito disposto a construir isso coletivamente. Seria muito presunçoso, pretensioso da minha parte dizer vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Isso faz parte de uma política bravateira que eu não acredito. Agora, eu vejo que há um campo muito aberto para que nós postulemos uma nova liderança, para que nós postulemos um novo projeto para a capital e, sobretudo, com a percepção de que isso deve ser construído com uma população. Caso efetivamente eu me torne candidato a prefeito de Goiânia, e repito, isso ainda é uma possibilidade, eu quero que isso seja construído junto às pessoas com quem eu sempre estive reportando e informando os problemas da nossa capital. Por 10 anos eu fiquei na televisão acompanhando o ritmo e as ruas de Goiânia, mostrando questões que fazem parte do dia a dia das pessoas. E o primeiro passo para que a gente faça a boa política não é outro, senão ouvir. Antes de falar, você precisa entender, você precisa ouvir, você precisa consultar as pessoas, você precisa consultar quem representa a população de fato. E eu acho que o momento é esse, para que a gente consiga construir uma articulação não apenas com a Câmara, mas primeiramente com o cidadão. Eu acho que invertendo um pouco essa lógica do que a gente vê atualmente na gestão, eu acho que a gente consegue ter condições efetivas de construir uma base de apoio popular e posteriormente política. Considerando que esses vereadores que vão estar lá não são a representação da nossa sociedade, que a gente consiga dialogar então primeiramente com a sociedade para construir essa base de apoio, para construir condições de fazer uma gestão mais participativa. E aí você pode ter a réplica. É um ideal? É. Mas se não fosse os ideais, a gente não saía da cama. Exatamente. A gente precisa deles, né? Ó, Marconi Perillo é o presidente agora do PSDB, atual presidente, Isso. né? Toma cuidado, porque qualquer deslize que você tiver, eu pego esse menino pra mim. Ó, de 45 para 50, falta 5. Pouco, né? E eu tô vendo que as condições estão boas pra mim, viu? Com o Matheus. Matheus, me diz uma coisa. Como é que você tá vendo essa pré-candidatura da Adriana Corsi? Acho que a Adriana é uma mulher muito preparada e que faz... Existe uma possibilidade do PSDB conversar com o PT, com a Federação PT? Olha, a conversa sempre é fundamental, mas nossa disposição é ter candidatura própria. Caso o PT se interesse por uma vice, obviamente a gente pode construir isso coletivamente, porque é um partido que tem bons quadros, que tem pessoas preparadas, mas, repito, é o partido que administrou Goiânia por muito tempo nos últimos 20 anos e que demonstrou questões muito contraditórias nesse processo de gestão. Todavia, a Adriana, enquanto delegada, enquanto deputada, enquanto política, é uma mulher de muita fibra, é uma mulher que eu admiro, que eu respeito, com quem eu sempre tive ótimas conversas e acredito que se disputarmos o mesmo cargo, será também uma disputa muito respeitosa, mas não sou candidato a vice e o PSDB terá candidato a prefeito. Interessante isso. Olha, e deixa eu te fazer uma outra perguntinha sobre os nomes. Você acha que o Caiado, que o governador Caiado, tem algum nome para colocar como candidatura dele? Porque o Bruno Peixoto se lançou pré-candidato e o Caiado até agora não abençoou. Essa semana a gente vê o Jandarro, né, lá de Trindade, com um nome, com uma possibilidade de nome. O que acontece com o governo? Tá todo mundo querendo esse namoro, né? Tá todo mundo querendo essa será indicação. Será que tá todo mundo querendo ou será que ele ainda não tem um indicado? Eu acredito que talvez seja o mesmo dilema vivenciado pelo governador na formação de sua chapa para senador, por exemplo, em que nós tivemos 3 candidaturas. E eu acredito que, apesar de estar bem avaliado, de ter ali uma grande base aliada, eu acho que o governador tem que olhar com muita sensibilidade para os problemas que Goiânia vive e acreditar esse apoio de forma muito consciente, porque os dramas que nós vivemos hoje são muito diferentes dos dramas que o Estado vivencia e o governo de Goiás tem muitas atribuições, tem muitos papéis. Eu acho que foi, inclusive, um gesto inteligente do governador quando pediu
para que a base aliada não adiantasse tanto essa conversa a respeito de Goiânia, porque o governo tem realmente as suas preocupações e tem um serviço a fazer. Mas acho que os nomes que são postos aí pelo governo são nomes que vão disputar esse apoio justamente pelo capital político do governador. Essa divisão que ele apresenta, você acha que beneficia o PSDB, já que vocês estão no mesmo campo? Olha, eu acho que é um cenário muito aberto ainda, né? Você veja, tem alguns nomes que ainda não podem eleitoralmente disputar, por regras jurídicas, né? Então acho que existe ainda um cenário muito aberto e eu não me preocupo inicialmente com essa questão relacionada a eventuais concorrentes. Eu acho que o tabuleiro que eu estou jogando, o xadrez que eu estou jogando, não é muito o de personagens que eu posso enfrentar, muito pelo contrário, é de compreensão a respeito da cidade, é de ouvir quem vivencia os problemas da capital, é de ouvir a população. Eu acho que à medida em que você constrói esse trabalho de escuta, à medida em que você constrói esse trabalho atrelado à sociedade, você chega para uma disputa preparado para apresentar seus argumentos, para apresentar suas propostas, diante de qualquer que seja o candidato do governo, da oposição, do PSOL, do PL. Eu acho que é fundamental você ter uma coesão no seu projeto e não ter receio de eventuais adversários. Eu quero estar seguro a partir das minhas convicções e a partir do meu trabalho. As pessoas mais próximas, como é que elas estão vendo essa candidatura? Porque é isso que você trouxe, vai ter Reza muita... de mãe e vó. Oh, meu Deus, e tem Serve. muita exposição, né? Então, assim, estão preparadas, porque assumir um cargo majoritário, uma campanha para majoritário, envolve todo mundo. Como é que tá as pessoas mais próximas? Envolve, mas assim, Cíntia, isso foi um processo que é até algo curioso, uniu muito a minha família. Quando eu decidi iniciar uma carreira política, que era um sonho antigo, minha avó, Dona Aninha, me levava nos comícios, eu era criança, lá em Piracanjuba, eu sempre tive esse gosto por política e ela sempre me acompanhou nessas empreitadas. Né? E quando eu decidi ser candidato a deputado federal, eu vi uma união muito grande da minha família. Minha mãe é professora da rede pública lá em Piracanjuba, meu pai é produtor, é um homem que trabalha bastante, minha avó, mas assim, todo mundo fez campanha, todo mundo vestiu a camisa, né? E foi muito marcante, porque eu vi naquilo ali um grande gesto de amor, de demonstração de amor. Óbvio que quando você decide colocar seu nome à disposição, você tem que estar preparado aí para essa exposição, é realmente muito doido, né? Você chegar na sua casa à noite assim, falando, nossa, eu passei por 6 cidades, conversei com 300 pessoas, ouvi música com o nome, santinho e adesivo com a sua cara, é uma coisa meio maluca, né? Mas eu acredito que isso precisa ser construído com muita humildade, você precisa ir mitigando a vaidade, que às vezes está implícita nisso. Eu vivenciei isso muito jovem quando eu comecei a apresentar o jornal. Né, quando a minha cara começou a aparecer na televisão, eu tive que ter muito cuidado para que aquilo ali não me deslumbrasse, né, para que aquilo ali não me impressionasse. Né? No fim das contas, é só um trabalho, você é um operário como tantos outros desse Brasil. Mas essa exposição pública realmente, né, cria figuras e simbologia que às vezes está fora do seu limite, né? Mas o Lulu Santos já cantou, não leve o personagem para a cama. Muito bem. Você precisa chegar e separar mesmo o joio do trigo, né? Ter uma autocrítica muito ligada, ter uma luz amarela que acende quando, porventura, você se coloca numa situação assim que te deixa em dúvida. Eu acho você é um cara simples, que gosta das coisas simples, ou você gosta mais... Eu sou um trabalhador que gosta de ter conforto, eu gosto de morar bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de dormir bem. Graças a Deus eu tive muitos privilégios, e que eu reconheço. Um deles foi o privilégio de estudar, né, que me permitiram ter uma profissão, que me permitiram me sustentar, que não me fizeram estar num subemprego. Eu reconheço muito esses privilégios que me levaram a esse lugar de um trabalhador que se sustenta, que vive confortavelmente e que consegue, inclusive, ter tempo para querer pleitear uma missão coletiva que é a política. E você acha que agora, com tudo isso, você consegue, então, devolver para a sociedade o que ela traz para você? Porque esses privilégios são sociais, né? Com toda certeza. E aí você, então, se coloca como candidato
E essa é uma perspectiva, olha, eu preciso fazer com que o coletivo caminhe comigo. Eu preciso que esse privilégio vá mais longe, além de mim, outras têm essa... Mas sem vestir capa de super-herói. Eu acho Sim, claro. que muitas vezes esse messianismo que a gente vê na política, essa coisa do super-herói, Eu posso do cara que tudo, eu faz faço e acontece, tudo. isso é longe do real. Isso é fake. Isso é quem busca idolatria, né? Eu acho que uma das questões que a gente precisa, inclusive, tratar em Goiás, e às vezes a gente aponta para o Nordeste, acha que o Nordeste é coronelista, mas a gente vive aqui... problemas muito elementares nesse contexto aqui no estado de Goiás, é justamente isso, essa personificação do poder, do que é meu, não é. Não é, assim, poder público é da sociedade e os eleitos são concursados, escolhidos pelo povo para desempenhar um papel. É uma missão muito difícil, porque às vezes você está sujeito a uma engrenagem que te coloca nesse ciclo vicioso, né? Assim, da política pelo interesse próprio, do bajulador. Nossa, tem muito bajulador na política, isso é um saco, né? E às vezes você precisa filtrar os ouvidos para não se contaminar. Mas é muito dessa visão mesmo, de ter uma contrapartida dentro dos meus limites, né? Eu vivo do meu trabalho, eu ralo bastante, eu tenho outros compromissos, mas eu tenho o sonho de me dedicar à causa pública. E eu acho que, identificando que isso é genuíno, identificando que isso é verdadeiro, eu me disponho e busco energias para seguir nessa estrada. Sempre com o tempo certo, né? Tô com 30 anos, não precisa ter tanta pressa. Não precisa. Assim. Jovem demais. É jovem e bonito e super inteligente, Obrigado. qualificado. Acho que só tem um defeito, no PSDB, mas a gente releva, né? Olha, a gente pode pensar em uma coligação. Eu sei que vai ser difícil do ponto de vista partidário. Um pouco. Não, mas eu aprendi muito aí com você. Disse que a gente ia aprender, né, Matheus? Acho da mesma forma. É super interessante quando a gente traz esses diálogos, coloca para, né, você traz uma experiência que é isso que você disse, olha, eu venho 10 anos do jornalismo, eu ouvi muito, então eu preciso também, né, colocar em prática os sonhos que eu tenho idealizado, então acho que isso é necessário e que inspire outros jovens, a política precisa da juventude e gostar de política é gostar da nossa vida, né, porque quando a gente chega em algum lugar, não gosto de política, então alguém está decidindo a sua vida para você. O que você vai vestir, se vai vestir, o que você vai trabalhar, onde é que você vai trabalhar, se vai trabalhar, se seus filhos têm escola ou não. Então, essas condições de viver, ter qualidade de vida, é a política que discute. Então, eu vou torcer muito para que você inspire outros jovens, né, e outras lideranças para poder fazer a gente ter uma produção de juventude mais qualificada, mais interessada, né, no coletivo, porque eu acho que isso faz a diferença. E sem a percepção de cabo de guerra, né, Cíntia? Muitas vezes, nessa loucura que a gente observou na última década na política brasileira, a gente criou, assim, aquele cabo de guerra onde um é contra o outro, essa violência política terrível. Veja que há poucos meses a gente estava vendo gente morrer, levar tiro por conta de preferência política, por conta de presidente que votou, que não votou. Sabe, uma coisa muito descabida para o país que eu desejo viver, né? Acho que essa nossa jovem democracia, ela precisa ser aprimorada. Exatamente. E não destruída, e não abalada com essa visão de torcida organizada. A gente não está no estádio, né? No fim das contas, todos nós vivemos no mesmo país, no mesmo estado, na mesma Goiânia, e construir a política com base no entendimento e não na divergência tola é fundamental. Né? Esse extremismo levou uma doença mesmo, né? Não tem justificativa para tanto ódio, tanto rancor, né? E quem paga por isso somos nós que estamos vivendo o dia a dia, né? Enquanto tem uma disputa aí de narrativas que geralmente são injustificáveis, né? A gente continua pagando por falta de estrutura básica, né? Por falta de condições de vida melhor. Então, e isso cria uma cortina de fumaça. Veja se tem cabimento em 2023 a Câmara dos Deputados debater fim da união homoafetiva. Não, gente, pelo amor de Deus. Assim, no bom goianês, tem base um trem desse? Não tem base, não. Sabe assim? É para acabar com os piques de Goiás. E aí, obviamente, que a partir do momento que a questão é posta, a gente precisa se posicionar, defender, brigar.
Mas você repara que isso é uma cortina de fumaça para que uma Claro. série de questões fundamentais, importantes, relevantes para o país não sejam colocadas à Exatamente. mesa de forma séria, para que a gente não consiga olhar para os nossos representantes com a lupa mais apurada. Que é né? isso que a gente trouxe, reforma administrativa, reforma, né? As reformas que realmente o país precisa não foram discutidas, porque a gente precisa falar sobre o casamento. É lamentável, assim, né? É lamentável. É muito triste a gente ver um fundamentalismo dentro do parlamento hoje, porque eles têm parado várias pautas importantes, né? Pauta, por exemplo, do desmatamento, pauta, por exemplo, da Amazônia, né? Das condições de vida naquele povo. Então, é muita coisa. Aqui em Goiás também, a Não, gente e tem. veja, você não fala de Amazônia do Cerrado, então pior Que eu ainda. ia dizer agora, né? aqui em Goiás a gente tem um problema muito sério que geralmente é mascarado. Quando você vai falar de meio ambiente, Amazônia. Não, a gente tem riscos aqui tão sérios, né? E uma porcentagem de devastação até maior do que a Amazônia, pelo tamanho do território. E ninguém está discutindo isso, né? A gente não vê os nossos parlamentares discutindo sobre isso, ou discutindo sobre a nossa água. Qual parque que você não vai em Goiânia hoje, com esse calor, que você não vê que baixou muito o nível da água? Né? Para onde é que está essa discussão? Como é que a gente vai poder viver sem água? Você traz, né? Olha, vamos falar sobre saneamento, porque a gente precisa garantir água? Então, vamos garantir, né? Recuperar as nossas nascentes. Muito pelo contrário, a gente vê prédios sendo levantados e tirar as nascentes de Goiânia. Enfim, tem muita coisa da estrutura que a gente vai precisar discutir. E o fundamentalismo não tem contribuído com isso, porque essas pautas aí é de cortina de fumaça mesmo, né? Onde é que já se viu um parlamento parar por união civil? Não, e aí isso tem um efeito cascata, né? Porque a partir do momento que a gente observa isso na Câmara dos Deputados, você vai olhar o que acontece na Câmara dos Vereadores, é ainda mais absurdo. É absurdo, né? absurdo. Assim, veja que a Assembleia Legislativa de Rondônia estava preocupada em dar um título de cidadão rondoniense para o Benjamin Netanyahu. Meu Deus né? do Assim, céu. é um devaneio É. completo. Então, eu acho que a gente participar de um novo momento da política é fundamental. Eu fico feliz demais de ter esse diálogo contigo. Eu que fico, foi um prazer conhecê-lo mais de pertinho. Sempre fui fã, né? Obrigado. Acompanhei você. Fiquei orgulhosa mesmo da gente ter minha família, do meu pai e da minha mãe, é mais de Piracanjuba. Então, eu sempre fiquei coisa muito boa! orgulhosa. Então, olha lá, tá dando frutos. Tem sangue piracanjubense aí também. Eu fico feliz mesmo. E acho que a gente precisa ver a nossa juventude crescendo, né? E trazendo bons papos aí pra gente, bons sonhos, porque é de sonho que a gente vive, sim, né? Para poder ter realidade, a gente tem que sonhar primeiro, que senão você não projeta nada. Vou torcer muito por você, mas vou torcer mais pelo nosso partido, não tem jeito, você vai me desculpar. Mas brincadeira, é um prazer mesmo estar contigo. E vou te convidar mais vezes, viu? Espero que você tenha gostado. Honra. Eu tô pensando em fazer 45 minutos com o Matheus Ribeiro. Se você topar, já tá convidado. Pronto, a gente vai fazer. Ó, e você pega leve, você viu que eu fui boazinha. Não, será uma conversa tão amigável e respeitosa quanto. Muito bom. feliz, Cintia, de estar aqui com você. Desejo sucesso na sua caminhada. Sei que é uma grande missão estar à frente de um partido. Acho que o pessoal sempre teve coragem e disposição para trazer seus pontos de vista, para construir um debate público. Tenho amigos que estão aqui no pessoal. Um abraço para o Fabrício Rosa, que já passou aqui pelo Beijo, pessoal Fabrício. e que teve seu início de trajetória política aqui. É uma pessoa que eu admiro bastante também. Meu abraço a você e meu agradecimento pelo convite. Obrigada pelo carinho, muito atencioso. A gente falou com o Matheus. Espero que o nosso público goste, né? E aí assista também para acompanhar você no Instagram. Matheus Ribeiro TV então, em todas as redes. Só vamos dá um oi lá. lá. O Matheus quer ser nosso prefeito. A gente precisa saber o que ele tá fazendo. Vamos vigiar o menino. Mas brincadeira, você é muito qualificado mesmo, fiquei muito feliz de conhecer você pessoalmente, espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi mais um episódio dos 50 Minutos com Cíntia Dias. Coloca aí no seu chat o que você gostou, o que não gostou, comenta, o próximo tema para o nosso próximo programa. Faz com a gente aí esses 50 minutos, esse podcast, porque é isso, né? A participação tem que ser mútua. Um beijo no coração, até mais, até a próxima. Até a próxima, Matheus. Tchau, tchau.